Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Rafael. Venho por meio deste apresentar meu trabalho de atividade substitutiva da matéria de laboratório de negócios. Para esse trabalho, foram selecionadas 4 empresas do mercado de engenharia, que estão listadas na Bolsa de Valores. E como base de dados, eu peguei 2 anos, o ano de 2021 e dentro da pandemia, e o ano de 2022, como a saída da pandemia e uma volta ao mercado. Com o objetivo do trabalho foi observar a variação do preço das ações dessas 4 empresas, dessas 4 diferentes empresas. E como já citei anteriormente, elas estão listadas na bolsa, então todos os dados que foram utilizados nesse trabalho estão abertos ao público. E eu já linkei aqui os links para você procurar depois, tá bom? E segundo o sumário, vamos apresentar aqui a referência absoluta. E dentro dela, a gente pode observar que é o banco de dados. A gente tem a data aqui, o valor da ação tradeado no dia, né? E a partir desses valores também, eu consegui calcular a média, erro padrão, mediana, modo, o desvio padrão, todas as variantes a partir com a utilização da, da função soma, certo? A função soma está aqui. Para o nosso próximo tópico, vamos tratar sobre a função SE. A função SE permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Então, para exemplificar aqui no meu trabalho, eu peguei o valor da ação tradeado no dia, né, das 4 empresas, você pode observar aqui, e a média, né, dentre desses 2 anos, a média do valor da ação deles. E como a função aqui, você consegue observar que eu coloquei que acima da média, né, acima da média, a função SE, que é acima dos 13, você está acima da média, abaixo da média, você está abaixo, certo? Dentro disso, eu coloquei junto com a função OU e E, né? Então, está tudo incluso dentro aqui da função SE. Como próximo tópico, a função OU e E, né? Como já apresentei. E como próximo tópico, a função cont_c, que é uma das funções estatísticas para contar o número de células que atendem a um critério. Então, por exemplo, aqui eu, em relação à tabela de função SE que eu fiz aqui, né? Eu verifiquei quantos dias a ação da empresa estava acima da média e quantos dias a empresa da ação estava abaixo da média. Tudo demonstrado aqui a partir da fórmula cont_c. E no próximo tópico a gente tem o soma C. Eu não vou voltar no sumário, mas é só clicar ali no macro que ele te redireciona aqui para cá. E a soma C, ela é utilizada para somar dados utilizando um critério de restrição. Então, eu não tive muita criatividade para pensar no que eu utilizar para somar aqui. Então, eu acabei somando toda a base de dados das 4 empresas. Como você pode observar aqui, somei todas as tabelas ali. Por isso que elas estão enfileiradas em colunas e não linhas, entendeu? É, Próximo critério aqui, o PROC-V. O PROC-V ele é utilizado para localizar os dados em uma tabela ou em um intervalo por linha, né? Então, eu fiz aqui um exercício pequeno, peguei as 4 empresas, 4 datas diferentes, e a partir daí queria achar o valor tradeado dessa ação no dia. Então, como a gente pode ver aqui, nossa primeira empresa, do dia 12,
A partir da fórmula a gente consegue achar. Foi tradeado por 11,48 e da mesma forma para as outras empresas, certo? Aqui para a tabela e gráficos dinâmicos, eu fiz uma tabelinha bem pequena, mas aqui está a representação dela, como da mesma maneira que o senhor ensinou para a gente em sala de aula, só está numa escala menorzinha aqui. Aqui para macros, eu vou ensinar da maneira como me foi ensinado, né? Então, a gente vem aqui em exibir, clica em macros, deixa eu só mover minha câmera aqui, que tá ruim. Clica em macros, gravar macro. Então, supondo que a gente quer procurar de novo, utilizar macro em PROC-V aqui, PROC-VX, porque eu já tenho o PROC-V. Aqui, iniciar a gravação, faz aqui, entra aqui dentro e para a gravação. Parando a gravação, a gente volta aqui no sumário, clica com o botão direito no quadradinho e o botãozinho que eu coloquei ali e procura aqui PROC-VX, atribuindo a macro dentro aqui, só clicar e ele te redireciona para o PROC-V, certo? Então aqui PROC está, macros está listado. Como eu já havia dito, eu fiz o trabalho com quatro bases de dados de quatro empresas diferentes. Então, eu passei a maior parte desse trabalho fazendo gráficos aqui com a base de dados. Então, aqui o gráfico de pizza, a gente tem a média das ações vendidas dentro desses 2 anos. A gente consegue observar que a primeira empresa acaba tendo um volume maior, né, na venda de suas ações e, e a terceira empresa, né, por ter um valor de ação mais alto, ela tem uma venda menor, uma média de ações vendidas menor. Aqui no gráfico de linhas, a gente tem a demonstração do resultado, né, anual da empresa, e a gente observa que a primeira empresa deu uma decaída, né, iniciou o ano mais forte do que terminou, e isso se aplica a praticamente quase todas as quatro empresas que foram selecionadas aqui. Bom, a média, mediana e mínimo estão incluídos aqui, junto com a base de dados, né, com o banco de dados, estão todos selecionados aqui. Também foram calculados a partir das fórmulas ensinadas em sala de aula. Aqui para o gráfico histograma, né? O gráfico histograma é uma espécie de gráfico em barras e demonstra uma distribuição de frequência. Então, a gente observa aqui que na empresa a gente teve uma frequência mais alta e depois um equilíbrio dela, né? Uma subida constante, mas depois equilibrada, assim como a quarta empresa e as duas empresas, a segunda e a terceira, tiveram um crescimento mais inclinado, né? Com uma ondulação maior. Para fazer aqui o nosso próximo tópico, no gráfico box plot, como o gráfico box plot é uma maneira gráfica de representar a alteração dos dados por meios de quartis, né? Então, como a gente pode observar aqui, a primeira empresa teve... Nossa, calma aí que a imagem deu uma deslocada aqui. A primeira empresa teve uma alteração dos dados
uma variação de por volta de 10 e algo que não se aplica às outras empresas. Vou voltar aqui para o sumário. Ahn, Acredito que é isso. Ahn, no, Acredito que é isso mesmo, professor. Me desculpa pela minha pausa aqui, eu só estava tentando me relembrar se tinha mais alguma coisa para falar. É, acredito que expliquei bem as fórmulas aqui e eu acabei fazendo medida de dispersão, algo que não foi pedido, mas quando o senhor já tinha mandado, já tinha feito, eu já estava fazendo o trabalho e fiz medidas de dispersão aqui também. Gostaria de agradecer, pelo semestre e até mais, professor. Um abraço. Acredito que a gente se encontra segunda-feira. Tchau, tchau.